Hoje nós vamos apresentar um seminário da disciplina de Biofarmácia, ministrado pela professora Flávia Dias Marques Marinho. O tema do nosso seminário, ele é o tema de número 5, que diz respeito sobre os estudos de biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos com alimentos. Esse seminário vai ser apresentado por mim, Ana Luísa Antunes Reis, e pela Camila de Fátima Anunciação Campos. Nós trouxemos então o trajeto do medicamento pelo trato gastrointestinal. Como nós já sabemos, o medicamento ele vai atravessar todo o TGI, o trato gastrointestinal. E qual que é a sua composição, a sua fisiologia? Ele é um tubo muscular, aproximadamente 6 metros de comprimento, como a gente pode ver na figura ao lado, que foi retirado do livro do Alton. Ele se estende da boca até o ânus e ele é subdividido em 4 regiões principais, que são esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso ou cólon. A superfície de todo esse trato gastrointestinal, que é bem extenso, ela é rugosa, ampliando então a superfície de contato, que vai ser uma superfície para absorção tanto de fármacos, de medicamentos, quanto para os alimentos. Influências dos alimentos no trato gastrointestinal. Como foi mencionado, existe essa relação entre os alimentos, né, e a absorção dos fármacos. Existem alguns mecanismos que acontecem que influenciam a taxa e a extensão de absorção dos fármacos, uma vez que ambos vão utilizar a mesma via, né, para serem absorvidos pelo organismo. Então, nós vamos abordar alguns desses mecanismos. O primeiro deles é a complexação de fármacos com componentes da dieta. Acontece que alguns fármacos eles vão interagir, né, e complexar com alguns alimentos, como por exemplo com alguns alimentos ricos em cálcio ou em ferro. Nesse exemplo a gente tem a tetraciclina, que é um antibiótico, que complexa, por exemplo, com o leite ou com alguns outros alimentos ricos em ferro. Eles formam, né, um complexo irreversível. Uma vez que esse complexo fica irreversível, né, que essa porção desse fármaco complexo é irreversível, ele não absorve mais. A gente não tem essa porção, essa absorção. Ele então, portanto, nesse caso, a gente tem um fármaco que sofre a redução da sua biodisponibilidade, uma vez que esse complexo é irreversível. Entretanto, alguns complexos podem ser reversíveis, uma vez que eles são solúveis no ambiente aquoso. Então, como eles são solúveis, eles podem dissolver e mediante essa dissolução, eles voltam a ser absorvíveis, eles voltam a ser biodisponíveis. Então, essa biodisponibilidade ela não é alterada, a taxa de absorção não é alterada, não sofre tanta alteração como no caso de uma complexação irreversível. Outra alteração também, né, outro mecanismo que influencia é a alteração do pH. Uma vez que a gente se alimenta, o pH vai ser alterado e alguns fármacos eles vão ter uma maior ou menor absorção de acordo com o pH. Isso também influencia. Outro mecanismo que influencia é a alteração do esvaziamento gástrico. Dependendo do tipo de alimento, a gente vai ter um esvaziamento gástrico mais lento ou mais rápido. E isso vai afetar na absorção do fármaco. Alimentos ricos em gordura, ricos em lipídios, eles retardam o esvaziamento gástrico, eles diminuem a velocidade do esvaziamento gástrico. Sendo assim, a absorção ela vai ser mais lenta e a gente vai ter uma biodisponibilidade reduzida desse fármaco. Outro fator também, outro mecanismo que influencia é que, uma vez que nós nos alimentamos, nós estimulamos o nosso trato digestivo a secretar as secreções gastrointestinais, né, as substâncias gastrointestinais. E elas também vão influenciar, né, na absorção. A gente tem, por exemplo, a pepsina, que é uma substância enzimática, né? Ela é uma enzima, ela tem uma ação enzimática e ela degrada certos fármacos. Ela tem uma função de degradar. Uma vez que ela degrada, ela diminui a biodisponibilidade do nosso fármaco, ela reduz a absorção, ela afeta a absorção negativamente. Entretanto, a gente tem, por exemplo, a bile, né? Uma vez que a gente se alimentou, a gente tem produção de bile, e a bile, ela tem a capacidade de aumentar a dissolução de fármacos que não eram tão solúveis anteriormente, né? Sem estar na sua presença. E a gente pensa, olha, agora ele está mais solúvel, então ele vai estar mais biodisponível pelo meu corpo. Não totalmente, porque, segundo as fontes, né,
a bile ela pode formar um complexo irreversível. E uma vez que ela forma um complexo irreversível com o fármaco, né, com o nosso medicamento que está sendo administrado, a gente sabe que a gente reduz a biodisponibilidade. Se ele está complexado, é irreversível, ele não vai sofrer absorção, ele não vai ser biodisponível para o nosso corpo. Além disso, a gente tem também a competição entre alguns componentes do alimento e os fármacos, por mecanismos especializados de absorção. O que acontece? Alguns alimentos, eles possuem nutrientes que têm uma estrutura semelhante aos fármacos. Então, vai existir uma inibição competitiva entre eles para serem absorvidos. Além disso, a gente tem também um fator que ocorre quando a gente se alimenta, que é o aumento da viscosidade dos conteúdos gastrointestinais. Isso ocorre com a presença do alimento. E quando a viscosidade aumenta, ocorre a diminuição da dissolução do fármaco e também a diminuição da taxa de difusão do fármaco. Uma vez que ambos estão reduzidos, a gente tem uma redução da biodisponibilidade. Sendo assim, quanto menor a biodisponibilidade, menor vai ser a absorção do nosso fármaco. Isso também vai afetar a absorção do fármaco pelo organismo. E, para finalizar, os nossos dois últimos tópicos são as mudanças induzidas pelo alimento no metabolismo pré-sistêmico e no fluxo sanguíneo. Essa mudança pelo alimento no metabolismo pré-sistêmico, a gente tem um exemplo fácil de entender, que é a questão do suco de toranja, que é muito comum nos Estados Unidos, é um alimento comum nos Estados Unidos. Acho que a gente já ouviu alguns casos, né, durante a nossa graduação de intoxicação que acontece dessa interação entre esse suco e alguns medicamentos. O que acontece é que ele tem esses alimentos, que o exemplo é o suco de toranja, eles conseguem interagir com o processo metabólico. E nesse caso específico do suco de toranja, ele inibe a enzima do citocromo P450. Uma vez que ele inibe essa enzima, ele aumenta a biodisponibilidade desse fármaco no corpo e pode causar um caso de intoxicação, que acho que existem alguns relatos que é uma coisa comum. Comum assim, acontece bastante. E existe também as mudanças induzidas pelo alimento no fluxo sanguíneo. Uma vez que nós nos alimentamos, o sangue do corpo, né, o fluxo sanguíneo, ele é direcionado para o trato gastrointestinal, uma vez que o corpo tem que fazer a digestão. E uma vez que esse fluxo sanguíneo aumenta, a gente tem uma maior apresentação do sangue, né, e, portanto, do medicamento que está ali, que foi administrado, ao fígado. E uma vez que ele é mais apresentado ao fígado, o que é dito no livro, né, no material que nós usamos, é que é maior o escape desse fármaco do metabolismo de primeira passagem. Uma vez que ele escapa, o termo que ele utiliza é esse, uma vez que ele escapa do metabolismo de primeira passagem, é menor, a degradação que ele sofre, pelo menos no metabolismo de primeira passagem, vai ser menor. Sendo assim, ele também vai estar mais biodisponível. O primeiro conceito que iremos abordar é o conceito de biodisponibilidade, que, de acordo com a RDC de número 200, de 26 de dezembro de 2017, a biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo proveniente de uma forma farmacêutica, a partir de sua curva concentração pelo tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina. Ela é medida com base no pico de exposição e na magnitude de exposição ou exposição parcial. A biodisponibilidade, então, ela irá indicar a velocidade com que o fármaco atinge a circulação sistêmica. O segundo conceito que iremos abordar, de acordo com a mesma RDC, é de estudos de biodisponibilidade e bioequivalência, que são estudos que consistem na demonstração de biodisponibilidades equivalentes entre produtos, quando estes são estudados sobre
sob o mesmo desenho experimental. Esses estudos eles são utilizados, por exemplo, para registro de novos medicamentos, para comparar se o medicamento teste possui a mesma biodisponibilidade que o medicamento original. São estudos que avaliam a segurança e a eficácia do medicamento teste. São utilizados, por exemplo, para a intercambiabilidade entre medicamentos originais e genéricos. Em quais situações esses estudos deverão ser realizados com alimentos para comparar a biodisponibilidade entre dois medicamentos? De acordo com a resolução de número 1170, de 19 de abril de 2006, devem ser realizados estudos com alimentação nos seguintes casos: para formas farmacêuticas orais de liberação prolongada ou controlada, adicionalmente ao estado em jejum, para formas farmacêuticas orais de liberação retardada que apresentam revestimento gastroresistente, quando houver indicação na lista 1, forma de administração que está acessível no portal da Anvisa. Caso o fármaco não conste na lista, deve ser realizada uma consulta prévia à Anvisa para verificação da necessidade do estudo com alimentos. Para formas farmacêuticas orais de liberação imediata, cujos fármacos têm absorção influenciada pela presença de alimentos, resultando em alterações clinicamente significativas e na indicação de administração do medicamento com alimentos. Deve ser verificada a lista 1, forma de administração, acessível no portal da Anvisa, e caso o fármaco não conste na lista, deve ser realizada uma consulta prévia à Anvisa para verificação da necessidade do estudo com alimentos. Nos casos de dúvida, o protocolo de estudo poderá ser submetido à avaliação prévia da Anvisa. Nós agradecemos a todos pela atenção e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida.